Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. E o nosso convidado hoje é o advogado especialista em direito eleitoral, Renato Galupo, que está de volta para conversar aqui com a gente no Super N. Seja muito bem-vindo mais uma vez, Renato. Bom dia, Delma. Bom dia, Rodrigo. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Super Notícia. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Prazer é nosso. E a gente vem anunciando desde o início do Super N que a gente convidou o Renato aqui para conversar com a gente sobre a janela partidária, que é o que está movimentando o meio político nesses últimos dias. Renato, eu te pergunto, quanto tempo dura esse período? E o que você diria, diante do cenário político que a gente tem hoje no país, o que você diria desse período esse ano? Você acha que ele vai ser mais intenso do que em eleições anteriores e por quê? Bom, na verdade, em eleições gerais, eleições para deputados estaduais e federais, essa é a primeira oportunidade que nós estamos tendo, o período da chamada janela eleitoral. Primeiro, é preciso entender por que existe essa janela. Essa janela existe porque, em 2007, o Tribunal Superior Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal, interpretando a Constituição, firmaram a interpretação, o entendimento de que os mandatos eletivos pertencem aos partidos e não ao mandatário que exerce o cargo eletivo. É a chamada fidelidade partidária. Até então, até o ano de 2007, havia uma prática muito comum de migrações partidárias intensas. O cidadão era eleito por um determinado partido e logo em seguida mudava para um outro partido, né? Sem que tivesse qualquer consequência. O que definiu naquela ocasião, 2007, o Tribunal Superior Eleitoral, e depois isso foi confirmado pelo Supremo Tribunal Federal. O mandato eletivo pertence ao partido, de sorte que se o mandatário deixar o partido pelo qual ele foi eleito, ele perde o seu mandato eletivo. Em função disso, em função desse entendimento, o TSE, na ocasião, editou uma resolução estabelecendo isso, estabelecendo também a possibilidade de poder o parlamentar mudar do partido sem que perdesse o mandato. Na ocasião, as hipóteses que autorizavam a mudança era quando o deputado, o vereador, sofresse grave discriminação pessoal pelo seu partido. A outra possibilidade era a mudança do programa partidário pelo partido, o desvio reiterado do programa partidário. Havia também a possibilidade de criação de novo partido, né? E essa resolução se perdurou por muitos anos. Quando foi em 2015, como já havia 8 anos que havia essa interpretação e essa resolução do TSE, foi editada uma lei, a Lei 13.165, que colocou no texto legal, porque até então não havia uma previsão expressa, o que havia era uma interpretação da Constituição, colocou no texto da lei o princípio da fidelidade partidária. Se o cidadão deixar o mandato, ele pode perder o mandato. Se ele deixar o partido, melhor dizendo, ele perde o seu mandato. E aí o que ocorreu? Nessa lei foram estabelecidas as mesmas condições com a exclusão da criação de novo partido. Isso não é mais possível, o sujeito criar novo partido. Surgiram vários partidos de 2007 para cá em função disso. O mais bem sucedido deles foi o PSD, mas nós tivemos também o Solidariedade, o PROS, a Rede, que foram partidos que foram criados na ocasião para permitir que parlamentares que não estavam satisfeitos dos seus partidos de origem, migrassem para esses novos partidos. Isso, às vezes, tornava até esses partidos novos que eram criados como um mecanismo de passagem de alguns. Sim. Né? Eles saíam do partido de origem, iam para esses novos partidos criados e depois já migravam novamente. É verdade, isso aconteceu várias vezes. Isso foi retirado da lei, essa possibilidade não existe mais. Aí o que ficou, e uma novidade que foi introduzida, foi a chamada janela partidária, esse período que começou na quinta-feira da semana passada e vai até o dia 7 de abril. O que diz a lei? Ela diz que no período de 30 dias que antecede o prazo limite para filiação partidária para poder disputar a eleição, ao final do mandato,
o mandatário pode se desfiliar do partido de origem pelo qual ele foi eleito e ir para um novo partido para disputar as eleições. Agora vejam que há uma questão interessante aí. A lei diz que é ao final do mandato. Houve inclusive um questionamento que essa semana foi respondida pelo Tribunal Superior Eleitoral numa consulta, cujo relator foi o ministro Admar Gonzaga. Os vereadores que foram eleitos em 2016 também poderiam aproveitar agora a chamada janela partidária? Já que muitos deles, às vezes, são até pré-candidatos a deputados, por exemplo. A deputado? A resposta, o entendimento do TSE foi que não. A lei é clara a propósito, no sentido de estabelecer que a janela é ao final da legislatura. E nem poderia ser diferente, porque se não fosse assim, não haveria mais fidelidade partidária. Bastaria que o sujeito ficasse no partido um ano, pouco mais de um ano. Os vereadores que estão nos seus mandatos eletivos hoje, eles tomaram posse no dia 1º de janeiro de 2017. Ou seja, nós temos aí 1 ano e 3 meses de mandato. Isso seria um total desvirtuamento do princípio da fidelidade partidária. Mas nesse caso, aqueles que não vão ser candidatos nessas eleições agora, mas que estão insatisfeitos com as legendas e decidem ficar sem partido, isso é permitido? Tipo, não. Por quanto tempo eles poderiam? Eles só podem fazer essa migração partidária nas próximas eleições municipais em 2020. Neste mesmo período que nós estamos vivendo agora. Vejam bem, agora é uma eleição estadual e nacional. É uma eleição em que se elege do presidente da República ao deputado estadual, o governador, senador, deputado federal. Nestas eleições, a janela é para quem vai disputar a eleição deste ano e que está completando o seu mandato, quem já é deputado. E uma outra questão importante é que a fidelidade partidária, ela existe, o período da janela, ela existe para quem exerce mandatos proporcionais, que é o caso dos deputados federais, deputados estaduais e vereadores. Ela não existe para os majoritários, em função exatamente de que os majoritários não estão submetidos ao princípio da fidelidade partidária, porque eles não são eleitos com os votos do partido, eles são eleitos com seus próprios votos. Na eleição majoritária, quem ganha a eleição é aquele que é o mais votado. Né? Isso não ocorre nas eleições proporcionais. Nas eleições proporcionais, o que se privilegia é exatamente a votação partidária, é a votação que o partido teve. Por isso, o princípio da fidelidade partidária. Agora, Renato, como está hoje a legislação, e você traçou até um panorama histórico de tudo que aconteceu no que diz respeito à fidelidade partidária ao longo dos últimos anos, a gente consegue, de fato, manter alguma fidelidade partidária ou, na sua avaliação, continua prevalecendo aquela tese de que existia antes e que era muito forte, de que é um verdadeiro balcão de negócios? O sujeito se elege por um partido, o outro partido oferece para ele uma condição melhor de formação de legenda e etc. Ele muda de partido. Deu uma consertada, digamos assim, nessa distorção que havia? Eu estava lendo agora o jornal O Tempo de hoje, antes de começar a entrevista, e a sua pergunta é muito pertinente. Há uma novidade, a legislação eleitoral tem passado por profundas mudanças. E uma das novidades é que também em 2015, no ano de 2015, o Supremo Tribunal Federal proibiu o financiamento empresarial. Surgiu então a necessidade de se criar novas formas de financiamento de campanha. E aí foi criado o chamado fundo eleitoral, que são recursos públicos, assim como ocorre com o fundo partidário, que são alocados para os partidos nas campanhas eleitorais. E o jornal hoje, inclusive, fala exatamente disso. Exatamente por estarmos no período de janela, em que há essa migração, há essa negociação envolvendo os recursos do fundo eleitoral para que os parlamentares decidam permanecer no seu partido ou migrar para um outro partido qualquer. Mas uma coisa é fato, não tem como deixar de observar que a fidelidade partidária, ela, enfim, pode não ter tido a consequência que se imaginava de fortalecer os partidos políticos. Mas, de toda forma, o compromisso do eleito com o seu partido, com o partido pelo qual ele foi eleito,
pelo menos ele fica mantido durante 4 anos, exatamente pelo fato de que ele se filia no partido hoje, alguém que seja deputado, e veja que ele só pode sair desse partido daqui a 4 anos, na nova janela daqui a 4 anos. Então, assim, claro que essas deformações políticas do sistema sempre vão existir, porque nós temos um sistema eleitoral muito peculiar no Brasil. Mas, apesar disso, eu acho que sim, eu acho que, de toda forma, já foi um avanço que nós experimentamos desde que foi implantada a fidelidade partidária. Renato, nos últimos anos, o direito eleitoral, digamos, não diria o direito eleitoral, mas as regras para os pleitos no Brasil têm sofrido várias modificações. E a gente teve recentemente a reforma política, que não foi uma reforma assim tão grande, né? Na mais verdade, uma reforma eleitoral, né, Isso, Delma, do exatamente. que política. E a minha pergunta é exatamente em cima disso. Você acha que ela vai ter algum grande impacto nessa eleição, essa reforma política, ou não? Olha, eu acho que a grande novidade que nós vamos ter nessa eleição, no campo do financiamento, a questão já falei agora há pouco, dos recursos do fundo eleitoral, são recursos públicos, isso é uma novidade no Brasil. É bem verdade que já havia o fundo partidário, que podia ser utilizado também em campanhas eleitorais, mas um patamar muito mais modesto, muito mais... E não havia a cultura de utilização do fundo partidário até as eleições de 2014. A primeira eleição em que se utilizou o fundo partidário para fazer campanha, de forma pelo menos mais expressiva, foi nas eleições de 2016, que foi a primeira eleição sem o financiamento empresarial, né? Agora, essa é uma grande novidade. E uma outra coisa que eu imagino que vai também protagonizar os debates jurídicos aí sobre a eleição é a questão das redes sociais, né? Essa questão das fake news, enfim, de todas essas... esse submundo da internet, né? Das redes sociais que, enfim, nas eleições, no processo eleitoral, tem um efeito ainda muito mais forte, né? Muito mais contundente. Mas, voltando na questão da janela partidária, que eu acho que é importante falar sobre isso, vocês vejam que é o seguinte, como eu estava dizendo, isso era uma novidade. Isso é uma novidade dessa eleição. Nós já estamos notando, inclusive na bancada de Minas já teve algumas mudanças, nós estamos observando que essas migrações partidárias, grande parte das vezes, existem situações em que essa mudança é legítima, mas em grande parte dessas mudanças a gente percebe que existe sim essa preocupação com a questão do fundo eleitoral, com o que o Rodrigo falou sobre a barganha, né, para poder, enfim, escolher qual é o partido que o deputado vai migrar, né? Muitas vezes o critério não é ideológico, embora existam alguns casos em que a gente, pelas notícias que a gente lê na imprensa, você nota que é uma mudança legítima, que realmente faz um sentido político aquela mudança. Mas em muitos casos, mas na maioria, o que me parece é que não. É uma mudança pragmática. É uma mudança pragmática, salvo essas exceções que eu faço questão de ressaltar, mas na maioria dos casos o que a gente vê é um pragmatismo exato de buscar aquele partido que vai te oferecer o maior fundo eleitoral, que vai te oferecer maiores recursos para a campanha. A gente noticiou isso hoje aqui, que está havendo um verdadeiro leilão lá em Brasília em relação a essa troca de partidos. Tem partido oferecendo cifras de 1,5 milhão para parlamentares. É o MDB, tem o Democratas também, que está tendo um aumento considerável na bancada dele lá em Brasília. E esses acordos são feitos, essas cifras são divulgadas, são registradas em atas. Eu pergunto, Renato, isso é legal? Isso pode acontecer? A Justiça Eleitoral permite isso? Olha, como eu estou dizendo, isso é uma questão nova, isso nunca foi enfrentado, até porque não havia fundo eleitoral, não havia janela. Essa é a primeira eleição em que nós temos esses dois fenômenos concomitantemente ocorrendo. Tanto a janela, que foi criada na reforma eleitoral de 2015, Lei 13.165, ou seja, a primeira eleição geral para deputados em que existe a janela, e também o fundo eleitoral que foi criado no ano passado pela Lei
13.488. Foi criada agora em 2017. Também é uma novidade. Então, assim, não há ainda uma jurisprudência sobre isso. Pode ser que haja um questionamento, inclusive, né, envolvendo isso. Então esse é um Mas, pleito princípio, experimental. Vai ser um pleito mesmo que experimental, assim, para ver essas coisas que estão acontecendo. Totalmente experimental. Mas uma coisa é certo. Do ponto de vista formal, não há nada que impeça. Porque, veja bem, seria muita hipocrisia também imaginar que você cria um fundo eleitoral que é exatamente para financiar campanhas eleitorais, já que não é mais permitido aos candidatos captar recursos junto às empresas. E, por outro lado, existe esse fundo eleitoral e ele não pode pleitear uma parte desse fundo. Tem que ter um pouco de cuidado com isso também, porque também a gente não tem como negar, né, que as circunstâncias do fim do financiamento empresarial levam à necessidade de se buscar outras formas de financiamento. E vira moeda de troca, obviamente. Acaba virando moeda de troca e aí já é um desvirtuamento do sistema, enfim, que vai ser amadurecido com o tempo. Renato, na sua visão de advogado especialista em direito eleitoral, esse fim do financiamento privado de campanha, a criação desse fundo, que é, sim, um fato muito novo para as eleições deste ano, né? E há argumentos para todos os lados. Há aqueles que defendem o financiamento empresarial, entendendo que o dinheiro público não deveria entrar na campanha. Há aquelas pessoas que acreditam que o dinheiro público na campanha é uma forma de se evitar a corrupção, o Caixa 2, enfim, essas coisas que a gente vê todos os dias no noticiário. E aí, por isso, a pergunta, na visão de um advogado especialista em direito eleitoral, essas regras que estão sendo aplicadas especificamente nas eleições deste ano, com o fundo, além do fundo partidário, esse fundo eleitoral, o fim do financiamento privado, né, só pode ser feito por pessoa física, não pode ser feito por empresa, de fato isso coíbe a corrupção, coíbe a prática do Caixa 2? Olha, a prática do Caixa 2 certamente não. O que ocorre é que isso, enfim, vai ser experimentado. Agora, eu tenho a impressão que em algum momento vai se discutir o retorno do financiamento empresarial. Talvez não da forma como era antes. Talvez possa se imaginar, por exemplo, proibir empresas que tenham qualquer tipo de contrato com o poder público de doar. Agora, eu não vejo qual motivo que se possa impedir um supermercado, por exemplo, né, de investir nas eleições municipais no vereador que está propondo, enfim, melhorar o acesso ao supermercado, às ruas do bairro. Isso me parece que é legítimo. O que acontece é que o rumo que as coisas tomaram, e isso ficou claro aí com as denúncias de corrupção, de Operação Lava Jato, levou a isso, mas eu acho que é um extremo exagerado ao que nós chegamos, né? Então, assim, acho que em algum momento isso vai ser rediscutido. Há uma dificuldade muito grande das pessoas de admitir que, diante da carência de recursos para questões básicas de saúde e educação, vá se gastar 1 bilhão e 800 milhões de reais em campanha eleitoral. Então, são fatores que eu acho que vão levar a uma rediscussão do tema. Sim, acho que isso vai acontecer em algum momento. É uma boa discussão, inclusive. Dá para a gente, inclusive, trazê-lo novamente aqui ao Café com Política para a gente continuar discutindo esse assunto, porque ele parece infindável. E a gente tem tempo, né? Hora de terminar o Café com Política. Nós recebemos hoje aqui o Renato Galupo, que é advogado especialista em direito eleitoral, ajudando você, ouvinte, você, seguidor, você, eleitor, acima de tudo, a entender o que significa esse troca-troca partidário que a gente está noticiando aqui nos últimos dias. Foi um prazer recebê-lo aqui, Renato. Sempre muito bem-vindo aqui à Super Notícia. Obrigado pela entrevista. Prazer foi meu. Obrigada, Renato, pelos esclarecimentos. Bom dia.